Anos 80. População. A população mundial, no começo dos anos 80, era de cerca de 1,8 bilhões de habitantes. Já pelo meio da década, em 87, já chegava a 5 bilhões, uma crescente alta. No Brasil, haviam 121 milhões de habitantes, com um crescimento de 28% da década de 70. Tecnologia. Como principais inovações da década, tivemos a invenção das câmeras Polaroids e dos videocassetes. Anos 80. Música. Na música, o que dominava a década foram o rock, com grandes bandas como Queen, e o pop, com Michael Jackson. I Want to Break Free e Beat It foram os grandes sucessos da época. Já no Brasil, o MPB fazia grande sucesso, com Menina Veneno, Morena Tropicana e com grande sucesso da banda Blitz, Você Não Soube Me Amar. Na TV, tivemos grandes sucessos, como o desenho Caverna do Dragão e a série MacGyver. No Brasil, a estreia do Domingão do Faustão, do Cassino do Sacrinho e da Tela Quente marcaram a década. No cinema, os anos 80 foram uma época dourada, com vários sucessos. A Pequena Sereia, Top Gun Os Indomáveis e Flashdance chegavam aos cartazes. Aqui no Brasil chegava a Ilha das Flores, um documentário sobre alimentação. Na moda, os anos 80 se inspirou na geração saúde, com roupas de ginástica sendo mais frequentes. Agora eu vou citar umas gírias da época. Bufunfa, que significa termo para dinheiro. Carango, que significa termo para carro ou automóvel. Carreta, que significa termo para antiquado, fora da moda. Caroço, que significa termo para pessoa chata, enjoada, desagradável. Chocante, que significa termo para algo muito bom. E coroa, que significa termo para as mães e para as pessoas mais velhas. Agora eu irei falar um pouco sobre o ano de 1990. População do Brasil em 1990. Nos anos 90, a população brasileira era bem grande, havia cerca de 149 milhões de habitantes. TV no Brasil em 1990. A primeira TV por assinatura no Brasil surgiu em 1990 na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, no sistema MDS. Em novembro de 1990, a Record começou a transmitir sua programação e se transformou em uma rede nacional via satélite para todo o Brasil. Um dos seus maiores sucessos na época foram Castelo rá tim Bananas de Pijama, Família Dinossauro e Sai de Baixo. Músicas no Brasil em 1990. Os anos 90 contou com uma explosão de músicas. Um dos seus maiores sucessos na época foram Macarena e o grupo de axé El Chan. Moda no Brasil em 1990. A moda dos anos 90 era alegre, colorida e abusava de diferentes tecidos, cortes e sobreposições. Essa década não tinha nada de minimalista. Era a época de oversize, das estampas, das roupas vistosas e chamativas. Fala no Brasil em 1990. Na década de 90, as pessoas tinham um vocabulário bem diferente. Entre eles estão antenadas, aração, maricinho, pagar mico, patricinha, de lei, descolar, gato, perua, pintar. Agora eu vou falar um pouco sobre os Estados Unidos no ano de 1990. População dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na década de 90, a população era constituída por cerca de 250,1 milhão de habitantes. TV nos Estados Unidos. Na década de 90, a TV via satélite começou a operar no país contendo uma programação baseada na TV a cabo, na qual as maiores provedoras do serviço são a Disk Network e a DirecTV. No final dos anos 90, os Estados Unidos começaram a implantar televisão digital, fazendo dela o método de transmissão padrão para a transmissão pelo ar. Moda nos Estados Unidos. No início dos anos 90, a moda foi marcada por modelagens amplas e roupas coloridas, em paralelo com o estilo grunge, em que o predomínio era por xadrez, preto e vermelho. O tênis do momento era o Nike Air Jordan, quase sempre combinando com calça jeans, de cintura alta, pernas retas, sem elastano e com camisetas oversize. E calças jogger também era popular, assim como a blusa de gola alta e o moletom. Anos 2000. População.
A população brasileira saltou de 146 milhões nos anos 90 para 169 milhões nos anos 2000. Em 2010, ela já chegava a 190 milhões. Já a população mundial já somava 6 bilhões de pessoas. Na tecnologia, as inovações foram os videogames que até hoje marcam a geração, o PS2, além dos pendrives e dos GPS automotivos. Na música chegava Hey Ya, de Outkast e Singoleiros de Beyoncé. No Brasil chegavam Sou Praieiro, que embalou o carnaval daquele ano, além do desabafo do Marcelo D2. Na TV tínhamos a estreia do No Limite e da novela Laços de Família. No cinema chegava o primeiro filme da saga de Harry Potter, entre outros títulos, como Um Sonho Impossível, com a atriz Sandra Bullock. Nessa época, o Brasil lançou suas melhores produções até hoje, como Cidade de Deus, Tropa de Elite e Dois Filhos de Francisco. De acordo com estilistas, os anos 2000 foram um péssimo momento para a moda, sendo que os principais acessórios foram os lenços e bandanas, as miçangas e os óculos coloridos, além de regatas e conjuntos de moletons. Falando um pouco agora sobre o período de 2010, eu gostaria de começar pelos Estados Unidos, já que eles são a atual potência mundial e acabam passando muitas tendências e referências para o resto do mundo. Com relação à TV americana, podemos dizer que as séries bombaram aquele ano. Citando 3 delas aqui, são Hawaii Five-0, Blue Bloods e Mike and Molly. É legal também dizer que apesar do crescimento da TV fechada, a TV aberta ainda naquele ano dominava a maioria das TVs dos telespectadores americanos. Tratando agora um pouco das músicas do período de 2010, elas seguiram um rumo que vinham tomando nos últimos anos e obtiveram um aspecto muito mais eletrônico, como de uma rave. Não que os estilos tenham perdido suas características, mas esse aspecto eletrônico, ficou cada vez mais evidente. Alguns dos artistas que mais estouraram naquele ano foram Eminem, Katy Perry, Kesha, Taylor Swift e entre muitos outros. Já com relação à moda americana naquele período, como vocês podem observar aí no slide, eu resumi esse tópico como o renascentismo da moda, porque nesse ano em si houve uma grande nostalgia de roupas dos períodos dos anos 30, 40 e dos anos 80 também, então as pessoas começaram a procurar essas roupas mais antigas, o que trouxe um estilo mais despojado assim, digamos. E a fala estadunidense em 2010 ficou mais coloquial. O inglês americano, como provavelmente qualquer outra língua nos dias de hoje, tem se tornado mais coloquial, com mais abreviações e gírias. Algumas delas que eu achei aqui e resolvi destacar são chill out, que é como se fosse um acalme-se, e bail. Bail é como se fosse dar um cano em alguém. Então, por exemplo, alguém fala I'm gonna bail on you, a pessoa está falando eu vou dar um cano em você, eu vou faltar em alguma coisa que eu disse para você que eu iria. Falando aqui agora um pouco sobre o nosso próprio país. A sensação aqui na época eram aqueles programas de auditório, bem farofada mesmo, cheio de desafios e brincadeiras, onde o participante tinha que se submeter a um tipo de desafio, ao qual se ele errasse ele recebia um tipo de punição ou perderia o programa, mas caso ele ganhasse, ele ganharia um prêmio. Na época também ficaram mais famosos os programas esportivos, já que aquele ano era ano de Copa do Mundo, e todo ano de Copa do Mundo, principalmente aqui no nosso país, nós temos aquela grande expectativa, da seleção ser campeã. Com relação à música e moda, nesse tópico aqui eu resolvi juntar 2 em 1, porque o estilo musical e a moda brasileira naquela época seguiram a tendência internacional e andaram juntas, O estilo de música brasileiro, naquela época, ficou mais eletrônico, com cada vez mais incrementos digitais em sua composição. As músicas clássicas com cavaquinho e pandeiro, elas não deixaram de existir, mas desde 2010 até o atual momento, as que mais crescem e mais se desenvolvem aqui, em todos os campos musicais, são aquelas músicas com mais autotune, que falam, com mais efeitos na voz e por aí vai. Quanto à nossa moda, ela ficou bastante colorida, seguindo também a tendência dos países de fora. E a febre da banda Restart, que nós tivemos aqui, que apesar de não ter começado em 2010, 2010 esteve nesse grupo,
Essa febre chegou até 2010, e essa febre colocou nas ruas muitos jovens com calças jeans de cor amarela. Com relação à nossa fala, muitas gírias apareceram, né? Mas é até difícil citar o período em que cada uma surgiu, porque normalmente nós não datamos essas coisas. Todo mundo começa a falar uma nova gíria, alguém inventa e a comunidade espalha ela, e quando nós percebemos, está todo mundo falando e ninguém sabe exatamente a data em que ela surgiu. Mas aqui é legal citar algumas que eu mesmo usava ou já ouvi falar delas, como Zica, Chave, entre outras aí. Talvez Mano tenha surgido nesse período também, mas como eu disse, nós não temos fonte para falar que elas surgiram exatamente nesse período. Mas muitas dessas falas e gírias foram também influenciadas pela TV, pela moda, as músicas que as bandas criavam e a linguagem que elas usavam. Então nós temos muita influência de todas as mídias. A década de 2020 começou muito recentemente, mas já foi marcada por um grande acontecimento, a pandemia do Covid-19. A população mundial é de aproximadamente 8 bilhões. No Brasil, a população já passa de 2.300 milhões. Na TV brasileira, o streaming tem se tornado cada vez mais popular e a TV aberta tem caído gradualmente. Na música, o sertanejo e o funk continuam dominando. Na moda, se considerarmos que moda é aquele que uma grande parcela da população usa, o uso de máscara poderia ser considerado uma moda. No entanto, ela foi imposta, portanto, é difícil de se caracterizar. Nos Estados Unidos, em comparação, a população já passa de 334 milhões. Na música, o pop e o hip hop continuam muito populares. Na TV, o streaming tem dominado, ainda mais com a chegada do Disney Plus e o HBO Max. Na moda, considerando como o Brasil, poderia-se utilizar o uso de máscara. No entanto, a moda está muito aberta recentemente, principalmente devido aos movimentos que têm cada vez mais abordado o tema de ser livre nas suas decisões. Ainda falando sobre movimentos sociais, o feminismo, o Black Lives Matter e os movimentos da comunidade LGBTQ e mais têm sido os principais tópicos e mais discutidos, grande parte com a ajuda da internet, que possibilita a divulgação dos seus movimentos.